Olá, queridos. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família, tá? Também que a graça do Senhor, a sua paz, o seu amor seja com você e com todos. E também a você que nos assiste no canal do YouTube, seja bem-vindo em nome de Jesus. Como os irmãos sabem, nós estamos já a segunda semana, hoje a terceira semana, que estamos falando sobre a série o Sermão do Monte. E hoje nós falaremos sobre Jesus e a lei. Conforme já foi informado, esse sermão de Jesus, ele é um resumo dos princípios e valores do reino de Deus. E hoje nós estaremos apresentando a vocês, então, Jesus em relação à lei. E iniciamos com um texto em Mateus capítulo 5, versículo 17, versículo 18 ao versículo 20. Então, se você tiver aí com a sua Bíblia, acompanhe o texto. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Pois, em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 19. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus, ele afirma aqui, nesse momento que ele está falando aos seus discípulos e a uma grande multidão, Jesus afirma que ele não veio abolir a lei e nem os profetas. Ele afirma que ele veio cumprir a lei. E aí ele diz com todas as letras que, usando a figura da menor letra do alfabeto hebraico, que nenhum tio, nenhum iota será tirado. Então, Jesus está enfatizando que ele não veio realmente abolir a lei. Ele não veio desfazer da lei, mas ele veio cumprir a lei. A questão aqui que Jesus traz, e é muito importante no aspecto geral desse capítulo 5, o versículo 17 até o versículo 48, Jesus, ele vai, portanto, trazer algo que os judeus não enfatizavam tanto, certo? Então, os judeus, eles se atentavam muito para o aspecto exterior da lei. Eles estavam muito preocupados com os aspectos da realização exterior. E também ficavam muito preocupados com o aspecto da imagem, da aplicabilidade desta lei. Então Jesus, ele não nega isso, ele vai afirmar, tanto é que foi na segunda semana, a irmã Raíssa, ela falou sobre aquele texto que Jesus diz para os seus discípulos serem luz e sal. Então aí Jesus está enfatizando sim o aspecto exterior da lei, as nossas realizações. Mas Jesus traz um aspecto importante, né? E ele, portanto, traz essa observação sobre a lei. E aí ele diz que deve ser observado o aspecto interior da lei. E aí, nesse mesmo capítulo, Jesus traz alguns pontos importantes que eram valorizados pelos judeus, pelos fariseus, mas que eles também precisavam olhar outros aspectos desses princípios ou dessa lei.
E aí Jesus traz, nesse capítulo, a partir do versículo 21, Jesus fala sobre o homicídio, Jesus fala sobre a reconciliação, ele fala sobre o adultério e divórcio, e fala também sobre o juramento, que é a palavra sincera, não é? E ele fala também de amar os inimigos. E aí nós vamos procurar nesse tempo, que é curto, a gente trazer alguma instrução, orientação e informação, e também para a nossa edificação. O primeiro aí Jesus vai falar sobre homicídio. Jesus diz que está escrito, não matarás. E aí ele vai dizer, entretanto eu vos digo, se uma pessoa se irar diante de uma outra, ela já cometeu o homicídio. Então, nesse aspecto, Jesus traz algo que não era muito valorizado pelos judeus. Tanto é que os próprios judeus, quando eles pegam os 10 mandamentos, eles transformam os 10 mandamentos, eu diria, eles trazem um desdobramento dos 10 mandamentos em 248 mandamentos. E sempre esse desdobramento sempre está voltado para o aspecto exterior. E também traz 365 deveres ou proibições. Então, os judeus, ou os mestres da lei, aqueles que eram responsáveis para conduzir Israel espiritualmente, eles então começaram a trazer essas alterações, provavelmente, e a gente acredita assim, para facilitar o cumprimento dessas leis. No entanto, eles estavam tirando, às vezes, o essencial da lei, não é? É muito parecido com a Constituição no Brasil, não é? Existe uma Constituição e sempre é alterada, muitas vezes, para facilitar, né, a execução de algumas coisas que algumas pessoas não concordam. Então, portanto, aí Jesus, ele enfatiza o cumprimento dessa lei, dos 10 mandamentos, mas ele também traz o valor importante, que é o aspecto espiritual da lei, que não era observada por eles. Então, como eu disse, Jesus fala do homicídio. Jesus não nega aqui que o indivíduo que mata cometeu um crime e deve ser punido por isso. Mas Jesus diz que o homicídio não começa aí. Ele começa quando o indivíduo desenvolve em seu coração a ira, o ódio, a mágoa por alguém que lhe fez o mal. E aí Jesus disse, entretanto, eu vos digo que aquele que irar-se no seu coração já cometeu homicídio diante de Deus, o Pai, que conhece o coração do homem. E mais adiante, Jesus fala sobre a reconciliação. Jesus fala o seguinte, se teu irmão cometeu algo contra ti, se você sabe que teu irmão fez alguma coisa que não foi boa, você vai, não é isso? E trata com teu irmão. Na lei dizia o seguinte, dente por dente, olho por olho. Se alguém fez o mal, você deve puni-lo. Aí Jesus traz agora esse aspecto de que o indivíduo precisa trabalhar no seu interior essas questões. E aí Jesus traz e alarga isso dizendo, quando você apresentar o seu culto ao Senhor, a Deus, trazer a sua oferta no altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, você vai, reconcilia primeiro com teu irmão e aí você apresenta a sua oferta. Então esse aspecto para nós traz a orientação que Deus não aceita o nosso culto quando nós não estamos bem, quando nós não estamos nos relacionando bem com nossos irmãos, com o nosso próximo. Então, para que o meu culto seja um culto também em sintonia, em comunhão com Deus, precisa também que estejamos em comunhão com nossos irmãos. Então, Jesus traz esta outra
esse outro aspecto. Há um outro assunto, que é um assunto bastante comentado, bastante, inclusive, falado, há discussões sobre esse assunto, que é sobre o adultério e o divórcio. Bom, Jesus toca nesse assunto também. Então ele diz assim, está escrito, não adulterarás. E aí ele diz o seguinte, eu, portanto, vos digo, se um homem desejar em seu coração, olhar para uma mulher e desejar em seu coração, já cometeu o adultério. E aí Jesus, mais uma vez, ele traz essa realidade, né, do interior do homem. Então Jesus está dizendo que o adultério não começa quando o homem tem, ou a mulher tem um ato, né, de ter uma relação sexual com um homem ou uma mulher casada, mas quando ele deseja em seu coração. Então Jesus trabalha essa questão de termos o cuidado, termos a atenção, de não deixar com que essas coisas tomem o nosso coração, tá? E aí ele traz algo muito novo, né? Nós sabemos que havia muito essa questão do homem dar o divórcio para a mulher, se ele não, por qualquer coisa. Em Mateus 19, Jesus toca sobre esse assunto, que é verdade que Moisés deu carta de divórcio, mas no início não foi assim. Essa carta de divórcio que Moisés deu foi exatamente para regular algumas questões que existia quando o homem que não queria mais continuar com a sua companheira, sua esposa, se olhasse para ela e achasse que ela acordou mal ou está mais feia, e ele dizia, olha, está aqui uma carta, eu não vou mais continuar com você. E a mulher ficava desamparada, não é? Naquela época, a mulher era muito discriminada. E aí Jesus traz esse aspecto. Quando ele fala isso, naquele tempo de Jesus, havia duas escolas ou dois grupos que defendiam essa questão do divórcio. Uma escola defendia que o divórcio é só por umas questões mais sérias, né, como o adultério ou uma outra coisa mais séria, mas uma outra defendia por qualquer coisa. Então, quando Jesus traz aí dizendo que o homem que olha para uma mulher do seu próximo e deseja em seu coração já cometeu adultério, então Jesus também traz esse aspecto da importância do cumprimento da lei no coração do homem. E também do divórcio, que ele vai falar, que tem a ver com a carta de divórcio. Mas também Jesus, queridos, ele fala sobre o juramento, não é? Que você não deve jurar nem por Deus, não é? Nem pelo céu, nem pela terra, porque a terra é o lugar da habitação de Deus, o céu é a habitação de Deus e a terra é o lugar onde Deus pisa, né? Os pés do Senhor. Então, o que ele traz aí de novo é que assim, que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Então, devemos ser bastante objetivos e sinceros nas nossas palavras, não é? Porque jurar simplesmente usando, não é, essa figura para reforçar o que você está dizendo, e se não for verdadeiro, não é bom. Então, por último, Jesus fala de uma coisa importantíssima, que é sobre o amor àqueles que são vossos inimigos. E aí a gente vai parar 3 minutinhos aqui para pensar sobre isso, né? E aí eu quero ler o texto que fala sobre isso. E em Mateus 5, né? A partir do versículo 38. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que leve também a capa.
E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai por ele, para que por ele que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons e faz chover sobre os justos e injustos. E aí está, portanto, o que Jesus traz também de novo, né? Dente por dente, olho por olho. Jesus está falando aqui e diz assim: então, se teu inimigo te bater, tu dá a outra face. Se ele te pedir uma túnica, tu dá a segunda. E aí Jesus disse que devemos amar aquele que nos maltrata. Importante isso aqui. Quando a lei tratava de dente por dente, olho por olho, né, Jesus vai falar da importância de trabalharmos aqui o aspecto de amar aqueles que nos maltratam. E aí, finalizando, Jesus não concorda com a reciprocidade. Jesus condena a reciprocidade. Eu vou fazer com ele o que ele fez comigo. O que ele fez comigo eu vou responder agora. Eu vou dar a mesma moeda. Então Jesus não concorda com isso. Jesus não concorda com essa reciprocidade. Tanto é que Jesus diz assim: se vocês fizerem o bem a quem faz o bem a vocês, que vantagem há nisso? Se você ama quem ama, vocês não estão fazendo nada diferente, tá? E se vocês retribuem o mal com o mal, também não está fazendo nada diferente. Assim também fazem aqueles que são gentios, que não conhecem a Deus. E aí, portanto, Jesus diz que devemos amar o nosso próximo, mesmo quando ele nos maltrata e nos persegue. Então, quero encerrar dizendo a você que Jesus lidou com a lei de maneira diferente que lidava os judeus, os fariseus, que o judaísmo lidava, os líderes lidavam, que os doutores da lei lidavam. E Jesus trabalha o aspecto exterior da lei, mas Jesus traz o aspecto interior da lei. A lei, ela precisa ser internalizada em nós. A lei continua, os 10 mandamentos continuam, eles precisam ser internalizados em nós para vivermos de maneira que agrade, que glorifique o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor vos guarde, em nome de Jesus, e quero agradecer a Deus por sua vida agora, em nome de Jesus.